né? Na última aula eu resolvi um exercício, eu resolvi mais correndo, e eu percebi que alguns alunos lembraram da metodologia, que é, né, que foi já estudado em elementos de máquinas, e outros alunos ainda ficaram um pouco assim, em dúvida, né, sobre a metodologia. Então hoje eu vou resolver mais um exercício, e na sequência a gente começa a falar sobre freios e embreagens, né? E quando a gente for falar de freios e embreagens, nós vamos estudar a teoria, provável que hoje a gente só fica na teoria, talvez entre em cálculo, uns cálculos mais básicos sobre freios, e na próxima aula a gente começa já a falar de cálculo de freios. Então nós vamos começar o seguinte, ó. Hoje a gente faz o exercício de correias, aí nós vamos estudar teoria de embreagens e freios, e depois a gente começa a fazer cálculos relacionados a alguns tipos de freios. Depois a gente vai para embreagens. E depois a gente vai seguir na matéria normalmente, tá? Bom, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse exercício é o da lista, inclusive está nesse link que eu compartilhei com vocês lá no portal. Desculpa, no portal, no grupo de WhatsApp. Eu vou colocar no portal também. É o exercício número 5. Então, ele fala o seguinte, ó, a furadeira de bancada representada na figura é acionada por um motor elétrico de corrente alternada assíncrono de indução trifásica com potência de meio cavalo. E rotação, né, NM, rotação do motor, de 1160 RPM. Aqui está um desenhozinho da furadeira de coluna. E diz que o eixo árvore da máquina, ferramenta, gira com a rotação de 300 RPM, ou seja, nós estamos falando que o motor elétrico ele gira a 1160 RPM e a máquina gira a 560 RPM, tá? Então nós vamos colocar o seguinte, ó. Esse eixo aqui, ó, é o eixo do motor. Então ele tem uma rotação do motor de 1160 RPM, tá? 1160 RPM. E a máquina gira a 500. Deixa eu resgatar ali. Peraí, que sumiu do campo de visão aqui. Ok. Então aqui nós temos 1160 RPM. E a máquina é 300 RPMs. Bom, então nós temos que a rotação da máquina aqui, ó, que é esse eixo, está numa rotação, eu vou colocar aqui de NA, o A é de eixo árvore, né? Igual a 300 RPM. Então, o que está acontecendo é uma redução de rotação, e a gente consegue calcular o fator de redução logo de cara. A gente poderia começar calculando por aqui, né? Mas eu vou terminar de ler o exercício e a gente começa a calcular. E ele diz o seguinte, ó. Então, do eixo árvore da máquina ferramenta gira com rotação de 300 RPM. A máquina funciona de 8 a 10 horas por dia e a distância entre eixos é de 560 milímetros. Então, a distância entre uma polia e outra é de 560 milímetros, tá? Posso até fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar esse desenho aqui, para apagar só essa setinha aqui. E essa distância aqui, daqui para cá, 560 milímetros. Tá aí, ó. Aqui eu tenho a rotação do motor e aqui a rotação da máquina. É... Ok. Então, ele deu alguns parâmetros, né, que a máquina funciona de 8 a 10 horas por dia, ou seja, pode ser que isso seja uma furadeira que fique numa empresa de fundição, de usinagem, né, de produção e está produzindo peça ali o dia todo. Ele pediu para especificar as correias em V e pediu para determinar o número de correias. Então, a vantagem é que ele já deu a distância entre centros, né? Nós vamos encurtar um pouco os cálculos, tá? Então, vamos começar calculando. Nesse caso aqui, olha, né, eu recomendo a gente começar a calcular pelo fator de redução de rotação. Como que nós vamos calcular esse fator de redução, né? É o I. Eu vou pegar, ó,
I vai ser igual à rotação do motor, que é a rotação maior, sobre a rotação do eixo árvore, né? 1.160 RPMs dividido por 300 RPMs. Então, nós vamos ter aqui um valor de I que nós vamos precisar lá na frente dele, já vou deixar pronto aqui. Deixa eu calcular. 1.160 dividido por 300. Opa. 3,87. Beleza. Então, a gente deixa aqui o valor de I por enquanto. E o primeiro passo que nós vamos adotar vai ser sempre calcular a potência de projeto. Então, para determinar a potência de projeto, que é o PHP, nós vamos fazer o seguinte, ó, PHP. O PHP, ele vai ser igual a potência da máquina vezes o fator de serviço. Então, nós precisamos de saber de quanto que é o fator de serviço, né? Como que nós vamos fazer para achar o fator de serviço? Então, deixa eu projetar aqui de novo aquelas tabelas. Deixa eu colocar aqui. E nós vamos procurar o fator de serviço agora. Bom, a questão é a seguinte, para achar o valor do fator de serviço, a gente tem que vir na tabela 1 e tentar associar o tipo de máquina com um fator de serviço de acordo com o acionamento. Então, aqui é uma furadeira de coluna. Vamos ver se tem algo relacionado aqui à furadeira de coluna. Isso aqui deve estar lá para baixo, talvez na página 2, em máquinas operatrizes. Então, vamos procurar. Está aqui, ó. Máquinas operatrizes, tornos, limatrizes, né? As limatrizes são as planas, a plana limadora, tem a plana limadora, furadeira, etc. Aí tem as retificadoras, planas, as alisadoras e fresas. Então, nosso caso está aqui, ó, as furadeiras, né? Furadeira de coluna. Lá no exercício, vamos voltar aqui um pouco, ele fala para nós o seguinte, que é uma furadeira, perfeito, que tem um motor elétrico de corrente alternada assíncrono de indução trifásica. Então, vamos voltar lá. Ó. É o motor elétrico assíncrono de indução trifásica. E... Ok. Tá bom, eu estava olhando aqui mensagem no grupo. O que é o motor elétrico de assíncrono de indução trifásica? É o motor gaiola de esquilo, tá? O motor gaiola de esquilo, deixa eu fazer um desenho aqui. Por que ele tem um nome de motor do tipo gaiola de esquilo? O motor elétrico, o funcionamento básico dele, eu tenho um estator. O estator, na verdade, é uma peça polar, um ímã, ok? Esse estator, aqui ele tem uma bobina enrolada nele aqui, opa, bobina enrolada, etc. E outra bobina enrolada de cá. Vou desenhar aqui assim, rapidamente, que aqui não está bom de desenhar também não. E aqui eu tenho um rotor onde eu preciso de induzir um campo magnético. Uma forma de induzir o campo magnético, você coloca aqui um fio, né? Por exemplo, vou pegar esse fio e dar uma volta com ele aqui. Ó. Então eu vou induzir, quando ele estiver dentro do campo magnético, eu energizar essas bobinas, eu vou induzir aqui uma tensão elétrica. Se eu fechar um curto aqui, ó, ele gera uma corrente elétrica aqui, e essa corrente elétrica que vai circular nesse condutor, ele vai criar um campo magnético no rotor, que vai interagir com o campo magnético do estator e o motor começa a girar. Mas por que ele chama campo magnético, motor, rotor, gaiola de esquilo? Se coloca aqui um disco de cá, ó, e nós vamos unir os dois discos com várias hastes de alumínio. Os discos também são de metais, né? Então, qual que é a consequência disso? A consequência é que esse disco de metal fecha um curto-circuito nesse fio de alumínio aqui, ó. Está conectado lá no outro disco. Então, vai surgir uma corrente elétrica circulando, por exemplo, desse condutor aqui, ó, para esse daqui. Isso aqui é chamado de espira. E ele tem o nome de gaiola de esquilo,
porque o rotor dele lembra uma gaiolinha de esquilo lá do laboratório que fica correndo ali dentro, tá? E por que que ele é chamado de motor assíncrono de indução trifásica? Ele é chamado de indução porque esse campo magnético aqui, ó, né, que está cortando as linhas de força que estão cortando as espiras do rotor, induz aqui um outro campo magnético. Então, por isso que ele é chamado de motor de indução. Ele é chamado de trifásico porque essa talvez seja a parte mais difícil, né? Trifásico porque tem 3 fases. O que são 3 fases? Ele tem, na verdade, de uma forma mais simples, no estator dele, ele tem 3 estatores, com 3 bobinas aqui, ó, uma bobina de cá, outra bobina de cá e outra bobina de cá. Essas bobinas estão defasadas de 120 graus. Aqui eu vou conectar, por exemplo, a fase A da rede elétrica, fase B, e aqui fase C, tá certo? Quando eu conecto isso numa rede elétrica trifásica, aqui surge um campo magnético norte, aqui um sul, aqui um norte, depois esse norte aqui vira um sul, esse norte vai virar um sul, e esse sul vai virar um norte. Ou seja, dá-se a impressão, e na verdade existe, né, que esse campo magnético aqui, ele está girando. Então, esse campo magnético sempre está girando em um determinado sentido. Ok? Esse campo magnético girante, ele tem uma rotação, que ela é calculada desse jeito. Ó. A rotação do campo magnético é igual a 120 vezes a frequência da rede, dividido pelo número de polos magnéticos do motor. E quando ele começa a girar, o rotor que está lá dentro do estator começa a girar também. Ele induz uma tensão elétrica lá, que gera uma corrente, que gera um campo magnético. Então, esse movimento de rotação do campo magnético, ele provoca aqui, ó, uma rotação do rotor. Então, veja bem, se eu pegar um motor, vamos fazer um cálculo aqui, olha, de um motor de 4 polos. Então, o número de polos vai ser igual... 4, não, vou pegar 6 polos. O motor é de 6 polos, ok? A rede nossa tem uma frequência de 60 Hz. Qual que seria a rotação do campo magnético girante desse motor? Né? Então, a gente teria 120. Vou fazer as continhas aqui, ó. 120 vezes 60 dividido por 6. Nós temos uma rotação de 1.200 RPM. Vocês vão perceber que eu não excluí essa rotação à toa, não. Então, eu tenho aqui uma rotação do campo magnético do motor de 1.200 RPMs. A gente pode observar que a nossa máquina aqui, ó, o nosso motor elétrico, ele tem uma rotação de 1.160 RPM, que é a rotação do rotor. 1.160. Essa rotação aqui, ó, é a rotação do campo magnético. O eixo, o rotor do motor, ele gira numa rotação um pouco menor que a rotação do rotor. Essa diferença aqui é chamada de escorregamento. O escorregamento é a diferença entre a rotação do campo magnético e a rotação do rotor. No nosso caso ali está dando um escorregamento de 40 RPM. Ok? Então, um overview geral para a gente entender o seguinte. Motor assíncrono. Ele é assíncrono porque a rotação do rotor, do eixo dele, é menor do que a rotação do campo magnético do estator. Existem os motores síncronos, que a rotação ela é igual, mas aí é outro princípio, eu não quero nem entrar nesse detalhe aqui não. Então, quando eu falo, né, o exercício está falando o seguinte para nós, ó, é um motor assíncrono de indução, ele é assíncrono porque a rotação do rotor é menor do que a do campo magnético. Ele é chamado de indução porque ele induz no rotor uma corrente elétrica em um outro campo magnético. Trifásico. Trifásico porque a alimentação dele é trifásica. E esse motor, que é o motor assíncrono, em muitas indústrias usa essa sigla aqui, ó, motor assíncrono de indução trifásica. Então é comum a gente encontrar o termo MAT, motor assíncrono trifásico. Já vi indústria que chama de MIT, que é o motor de indução trifásico, tá? E o MIT, motor assíncrono de indução trifásico. Que também ele é conhecido como motor do tipo gaiola de esquilo, né? E esse motor ele tem os dois nomes, então, motor assíncrono de indução trifásica ou motor de gaiola de esquilo. E por que eu estou entrando nesse detalhe com vocês?
Porque o enunciado do exercício aqui, ele fala justamente sobre, ele fala motor assíncrono de indução trifásica, tá? Só que quando eu vou lá na tabela 1 para achar o fator de serviço, não tem esse termo lá, né? Então vamos voltar, deixa eu só apagar isso aqui para limpar tudo aqui. E a gente já volta na tabela. Então vamos voltar na tabela 1. Ó, aqui eu tenho motor gaiola de esquilo, de corrente alternada, que ele é monofásico ou trifásico, tá certo? Então, o motor do tipo gaiola de esquilo de corrente alternada é a mesma coisa que o motor elétrico assíncrono de indução trifásica, que esse é o nosso motor. E a gente está consultando furadeira. Então, cadê máquinas operatrizes? Está aqui, ó. Então, as furadeiras, elas têm um fator de serviço igual a 1, tá certo? Ele é do tipo arranque normal, partida direta. Então, fator de serviço igual a 1. Se eu voltar aqui no exercício, ele não fala nada que está operando em ambientes extremos, com sujeira, com sobrecarga e etc. Então, eu não preciso de consultar outra tabela, que é um fator para aumentar o fator de serviço, tá vendo? Ele fala assim, ó, condições de funcionamento. Ambiente com muita poeira, ambiente úmido, se tem esticador de correia. Então, não vou levar nada disso em consideração, não. Gente, para que serve a tabela 2? A tabela 2 é uma outra tabela para você achar fator de serviço. E se sua máquina não está aqui, ó, a gente vai usar a tabela 2. Então, veja bem. Vamos fazer o seguinte. Aqui pela tabela 1, nosso fator de serviço seria 1, né? Que é uma furadeira com motor assíncrono de indução trifásica com arranque normal. Ó. Pum, número 1, fator de serviço dele. E vamos comparar o que a tabela 2 traz para nós. Ó. Ele fala o seguinte, que a máquina opera quantas horas por dia? Vamos ver. De 8 a 10 horas por dia. Então, vamos achar aqui. Ó. Opera de 8 a 10 horas por dia, ou seja, é esse aqui. Ó. Não tem sobrecarga. Poderia ser o leve ou o normal, né? Porque aqui fala de sobrecarga, aqui fala sem sobrecarga, tá? Aqui, se eu fosse caracterizar minha máquina como leve, seria um fator de serviço 1. Se eu fosse caracterizar como normal, eu estou considerando que vai ser 1,2. Então, eu consideraria como normal. Então, gente, seguindo aqui, olha, nós temos o seguinte, nós temos duas possibilidades para achar o fator de serviço. Tem a tabela 1, né, recordando aqui que eu falei com vocês, foi a Goodyear que montou essa tabela 1. Em alguns livros, a gente obtém essa tabela número 2. Tem o mesmo propósito. Alguém chamou? Então, nesse caso, a gente tem essas duas possibilidades, tá bom? Eu sempre recomendo vir para a tabela 1 primeiro, que se sua máquina estiver aqui, a gente vai usar esse parâmetro que ele é mais exato. Eu acho essa tabela mais apurada do que a tabela 2, que é mais genérica, tá bom? Então, nós vamos usar o fator de serviço igual a 1, tá aqui, ó, tornos, limatrizes, furadeiras, etc., fator de serviço igual a 1. Ou seja, voltando então para o nosso exercício, nós temos que o fator de serviço, né, que nós vamos obter na tabela 1, ele me traz que o fator de serviço é igual a 1. Então vai ficar fácil até de fazer as contas aqui, né? Por que que vai ficar fácil? Bom, ele me falou que... Eita, mãe, esse negócio tem hora que é pirracento. Ok. A potência de projeto, PHP, é igual a potência vezes o fator de serviço. A potência que ele deu é de 0,5 cavalos, tá? Vezes o fator de serviço igual a 1. Então, nós temos que o PHP, potência de projeto, vai ser igual a 0,5 cavalos. Está aqui, ó. Então, aqui nós temos o valor
da potência de projeto. O que nós vamos fazer agora? A gente precisa, na sequência, determinar de quanto que vale, de qual que é o perfil de correia. Então, próximo passo, perfil da correia. Bom, eu gosto muito de usar a série High Power, porque é a série mais difundida no mercado, é muito fácil. Todo fabricante tem série High Power, nem todo tem PW, né? Os fabricantes começam a ter séries exclusivas deles. Então eu vou usar toda a tabela, todos os nossos cálculos sendo utilizados para a série High Power. Se mudar para outra série, a metodologia é a mesma, tá? Então, perfil da correia. Deixa eu voltar aqui. Então, nós vamos usar esse gráfico aqui agora, que é o gráfico 1, perfil da correia. Tá? Então, eu vou até copiar esse gráfico para lá. Então, para a gente determinar o perfil da correia, eu vou pegar esse gráfico aqui, ó, e vou cruzar algumas informações nele. Então, vamos analisar essas informações. Nós temos que a rotação do eixo mais rápido, que é a rotação do motor, igual a 1160 RPM. A potência de projeto, que é PHP, 0,5 CV. Tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou levantar uma linha. Vou fazer o seguinte, primeiro deixa eu traçar a linha da rotação, 1160 RPMs, está próximo de 1200, olha que coincidência. Tem aqui ó, um gráfico com 1160 RPM. Não foi intencional não, mas isso deve ser algum tipo de presságio, né? 1160. Então eu vou traçar uma linha aqui, ó. 1160 RPM. Né? E vou traçar agora uma linha vertical coincidindo com o valor da minha potência de projeto. E a gente observa que nossa potência de projeto deu meio cavalo. Ó, se eu pegar o meio do caminho entre 0 e 2, eu tenho 1. A metade da metade vai me dar meio aproximadamente. Então, de qualquer forma, vocês podem falar que é um processo muito impreciso. É e não é. Eu vou explicar o porquê. Olha só. Nós temos que a potência é de meio cavalo. Essa primeira linha corresponde a 2 cavalos. Numa rotação de 1160 RPMs, para a correia mudar do perfil A para o perfil B, vai ser lá só a partir dos 7 cavalos de potência, que está muito longe da potência nossa, que é de 0,5 cavalos. Então aqui, ó, nós temos que o PHP de 0,5 cavalos. Então nós vamos usar a correia de perfil A. Ok? E a gente vai fazer todos os cálculos agora baseado na correia de perfil A. Deixa eu puxar isso para cá. Bom, ok. Nós já sabemos o perfil das correias. Né? E o próximo passo agora é a gente saber qual que é a potência máxima que cada correia é capaz de transmitir. Então, passo 3. Né? Nesse passo 3, nós vamos calcular a potência máxima por correias. Arthur, Oi. você pode só subir a tela, por favor, só para me tirar um print daqui a primeira parte lá do exercício? Pode, depois eu vou mandar isso tudo para vocês, tá? Eu ia mandar esse final de semana porque eu não consegui terminar, que eu vou formatar em PowerPoint tudo e mandar para vocês. Qual que é a parte aqui que você está Essa aí querendo? mesmo. Só Sim? essa primeira parte da resolução aí. Ok. Prontinho. Prontinho. Prontinho, obrigado. Nada. Ó, então, potência máxima por correias, que é o PC, a gente vai calcular desse jeito aqui, ó. PC vai ser igual
o HP básico, ou seja, nós vamos chamar de potência básica, mais o HP adicional, ou seja, vai ser a potência adicional, vezes um fator que a gente chama de fator de correlação, tá? Desculpa, um fator de correção. É um fator de correção em função do comprimento. Então, vamos fazer o seguinte, ó, primeiro passo, né? A gente precisa de achar quanto que vale o HP básico e quanto que vale o HP adicional. O HP básico, a gente vai consultar a tabela 7. Deixa eu só descrever aqui, ó. HP básico. Então, o HP básico, nós vamos consultar na tabela 7. Tá? Bom, o HP adicional também nós vamos consultar na tabela 7, só que ali ele entra numa variação do seguinte, 7.1, 7.2, de acordo com o perfil da correia. Bom, depois eu passo para os próximos passos. Então, vamos primeiro achar a tabela 7. Deixa eu projetar a tabela 7 aqui, para explicar para vocês. Ó, é isso aqui, ó. Então, eu tenho a tabela 7.1, são o HP para a correia do perfil A. A tabela 7.2, HP para a correia do perfil B. E vai assim por diante. Ó, isso daqui é da última aula, esse desenho que eu fiz aqui. Ó. Deixa eu deletar aqui. E nós vamos usar, então, já que a nossa correia é a correia do perfil A, nós vamos usar essa tabela, ok? Essa tabela, gente, essa imagem dela, ela está bem estourada, né? Ela está estourada porque foi o que eu consegui lá do material mais antigo aí. Mas é o seguinte, ó, deixa eu copiar para cá. A gente pode fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, ó, para ganhar espaço. Ok. E vou copiar aqui para o nosso exercício, que vai ficar interessante. Isso aqui, ó. A tabela 7. Então, eu trouxe para cá parte da tabela 7, tá? E o que ele está me falando? Eu tenho que achar na tabela 7 o HP básico, eu vou ter que cruzar a rotação da máquina com o diâmetro nominal da polia menor. Então eu preciso de saber aqui os diâmetros das polias. Então nós vamos ter que fazer uma pausa aqui e calcular. Para achar o HP adicional, eu preciso saber o fator de redução, que a gente já sabe. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui, antes da gente continuar na tabela, o diâmetro da polia menor, né, que eu vou chamar de simplesmente D. Tá? E como é que nós vamos fazer isso? Eu vou vir nessa tabela, deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó, tabela 8, ok? Observa que na tabela 8 ele diz o seguinte, ó, a correia de seção A, de perfil a polia menor, ela tem que ter um diâmetro mínimo de 76 e um diâmetro máximo de 127. Então eu posso trabalhar dentro dessa faixa, qualquer coisa entre 76 e 127 é permitido, tá bom? E eu vou escolher 76. Por que 76? É só um critério meu das aulas. Eu pego sempre o menor diâmetro, só para fins didáticos eu padronizei no menor, mas poderia ser 126, desculpa, 76, 127 ou qualquer coisa entre esses dois números. Então eu consulto na tabela 8, né?
nós temos que, para perfil A, nós temos que o D vai ser igual a 76 milímetros. O que nós vamos fazer com essa informação agora? Observa, então, que aqui para achar o valor de HP básico, o diâmetro começa em 66, 71, 75. Eu vou achar um diâmetro aqui que seja mais próximo desse valor para eu saber de quanto que eu vou adicionar de potência no HP básico, tá bom? Observa que eu tenho, então, 75 e 81, né? Como 75 está mais próximo de 76, esse daqui é só um parâmetro mesmo para ter de referência, eu vou consultar o seguinte, eu vou pegar uma régua então aqui, vou descer, né, para a gente ter uma ideia do diâmetro da polia, ok? Acho que eu tracei essa linha aí, não ficou legal não, porque ficou em cima do número. Então 75. E horizontalmente na rotação do motor, 1160 RPMs. Isso aqui, ó. Então nós temos que, quando eu trazer uma linha aqui, ó, né, tá aqui, ó. Aí eu tenho o meu valor que é de 1,08. Ou seja, o HP básico é de 1,08 HP. E como é que eu acho agora, desculpa, o HP adicional? O HP adicional é o seguinte, eu preciso de usar o fator de redução que a gente calculou lá no início, ó, 3,87 ou 3,88, né? Arredondando seria 3,88. Então eu vou trazer para essa tabela aqui, ó, e vou cruzar as seguintes informações. Rotação do motor, nesse eixo aqui, ó. Então eu já sei que eu vou ter que traçar uma reta. Então eu já vou pegar aqui, ó, 1760 RPMs. É um desses valores aqui que eu vou usar, ó. Tá bom? E aqui em cima, eu tenho o meu fator de redução. Se o fator de redução for entre 1 e 1,01, 1,02 e 1,04. Então eu tenho que selecionar aqui a minha faixa e escolher a coluna correta. Observa que está fatores de redução, né, ou relação de velocidades superiores a 1,66. O nosso deu 3,87, então eu vou pegar tudo acima dessa de 1,66. Né? Vamos descer aqui, ó, uma reta. E nós vamos adotar essa referência aqui, ó, que é de 0,18, tá? Então nós vamos usar o valor de 0,18. Então voltando, né, o HP adicional. Desculpa, 0,18 HP. Bom, gente, então voltando, deixa eu tirar isso aqui. Voltando no cálculo para a gente determinar de quanto que é a potência por correia, só está faltando eu achar o valor de FL, né, que é justamente um fator de correção, que ele varia de acordo com o comprimento da correia. Então a gente precisa agora, né, achar o comprimento da correia. Ó, eu já determinei o HP básico, determinei o HP adicional. Né? Então, suponhamos o seguinte, que se o passo 3 é determinar a potência por correia, o 3.1 foi determinar o HP básico. O 3.2 foi determinar o HP adicional.
Então, agora o 3.3, eu preciso do fator de correção em função do comprimento. FL. Então, nós precisamos de calcular o comprimento da correia. Né? E para calcular o comprimento da correia, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Comprimento da correia. Nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. O comprimento da correia, L, é igual a 2 vezes a distância entre centros, tá? Mais π sobre 2, que multiplica o diâmetro maior da polia maior mais o diâmetro da polia menor, mais a diferença dos diâmetros elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes o valor da distância entre centros. O valor da distância entre centros, ela até que foi fornecida. Né? C no enunciado, deixa eu achar aqui quanto que foi. 560 milímetros, ó, distância entre centros. Então vamos voltar lá. Ó. Então C, 560 milímetros. Ok? Já foi dado. O valor do Dzinho, do diâmetro da polia menor, a gente padronizou em 76 milímetros. Agora precisa de eu saber o valor do diâmetro da polia maior. Para achar esse diâmetro, é simples também. Ó. O fator de redução I, que a gente já calculou, é igual o diâmetro da polia maior dividido pelo diâmetro da polia menor. Ou seja, eu posso dizer que para achar o diâmetro da polia maior, é só eu pegar o diâmetro da polia menor vezes o fator de redução. Né? Então, nós temos 76 milímetros vezes 3,87. Então, o valor do diâmetro da polia maior vai dar 76 vezes 3,87. 294 milímetros. Não vou considerar os decimais, não, tá? Deu 294,12. Vamos colocar assim. 294,12 milímetros. Ok, então eu já posso jogar tudo na equação ali. Ó. L vai ser igual a 2 vezes 560, que é a distância entre centros, mais π sobre 2, que multiplica 76 mais 294,12, mais 294,12, borrou aqui, menos 76, isso daqui elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes o valor de C. Então vamos calcular esse valor aí, vamos ver quanto que vai dar. Ô Rony, você tá chamando? Tô assim, ô Marcos, esse 3,87, de onde você pegou ele? Vou voltar lá, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Ele não o 3,87 é o fator de redução, né? O fator de redução é a relação entre a velocidade da polia maior e a velocidade da polia menor. Então, nós temos que, na verdade, o inverso, né? A rotação do eixo, que é onde vai a polia menor, é de 1.160 RPM. A rotação da máquina, que o enunciado deu, é de 300. Então, o fator de redução é eu pegar a rotação maior dividido pela menor. Deu 3,87. Ah, entendi. Obrigado, viu? Nada. Ô, Marco, Oi. em relação a essa diferença de potência, por exemplo, suas tabelas estão todas em HP, Aham. estão tudo com cavalo. Ok. Essa diferença é mínima para a gente calcular alguma coisa assim? Não tem É, necessidade de converter, não? é o seguinte, ó. Na verdade, é desprezível, tá? É importante a sua pergunta. A gente vai sempre considerar que 1 HP
vai ser aproximadamente igual a 1 CV. Eu vou apagar isso aqui, mas só para a gente entender qual que é a relação. Por exemplo, 1 HP são 746,5 watts. 1 CV, 736,5 watts. Né? Então, se eu dividir um pelo outro, né, quanto que dá 1 HP sobre 1 CV? Quantas vezes o HP é maior do que o CV? Né? Vamos fazer essa continha aqui. Acho que eu nunca fiz, mas só para ter uma noção. 746,5 dividido por 736,5 dá 1,01, ou seja, eu estaria falando ali de 0,1 HP de diferença, 0,01 HP de diferença, sabe? É desprezível. Nós vamos desprezar essa diferença. Entendi. Então vamos continuar aqui. Ó. Qualquer dúvida aí, é só vocês chamarem aí. Marco Túlio, Oi. aí na fórmula aí na parte de cima, o último C aí, que está multiplicando o 4, a gente já tem também, né? É o 560, né? Não? É verdade, eu esqueci. Eu esqueci de escrever aqui, ó. Deixa eu corrigir. R$560. Isso aí. Então vamos ver quanto que dá essa continha aí. Ó, então eu achei aqui que o comprimento é de 1.722,6 milímetros. Esse aqui é o comprimento calculado. Agora, de quanto que é o comprimento real? O comprimento real, nós vamos ter que voltar para a tabela. E achar, na verdade, o comprimento, quando eu falo comprimento real, gente, eu estou falando do comprimento comercial. O que tem disponível no mercado para essa série de correias, né? Então, voltando aqui, ó. Vamos achar a tabela para a gente achar o comprimento aqui, ó. Tem outra coisa aqui que eu também... Ok. A nossa correia é de perfil A. Né? Eu vou até fazer o seguinte, ó, deixa eu copiar isso aqui, eu vou copiar por partes. Eu vou montar o material depois para vocês lá. Eu vou copiar essa primeira parte aqui. Já vou copiar nesse material aqui também. Deixa ele quieto aqui por enquanto, depois eu venho corrigindo. E então, voltando, o nosso comprimento deu de 1.723, arredondando. Vamos ver o que tem próximo disso, de perfil A. Né? Nós temos aqui, ó, vai ser essa região aqui. Ó. Deixa eu já copiar. A gente pode observar que nós temos 1.660, depois ele pula para 1.760. Então, o mais próximo que eu tenho é de 1.760. Ô, Alisson, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada ou posso desabilitar aqui? Quero. É que eu calculei aqui, na minha calculadora, deu uma diferença muito pouca. Será que é por causa de calculadora ou o que podia ser? O Alisson, deve ser por causa do pi, né? A gente volta aqui na equação, ó. Tem o pi, né? E eu pego o pi cheio da calculadora, ele me dá, acho que 9 números depois depois da vírgula. 9 casas depois da vírgula. Ah, sim. Então, talvez você tenha usado 3,14, eu usei 3,14, não sei o que, para lá, aquele monte de número do pi lá.
Não, eu usei só a tecla pi mesmo. Mas deu 1718. Ok, desprezível essa diferença. Com certeza é o pi aí, é número de casos do pi. Ah, não, beleza então. Beleza? Valeu. Falou. Ó, então, gente, deixa eu colar isso aqui agora assim, ó. Tipo assim, só para a gente entender, né? Eu vou agora dar um zoom nisso aqui. Vamos deixar assim, ó. Então, quando a gente olha a tabela, né? Aqui nós estamos consultando a tabela número 4. E a tabela 4, ela traz para mim os comprimentos comerciais, né? E os comprimentos comerciais, ele... Ok, isso. Então, na tabela 4, tem os comprimentos comerciais das correias. Então, pela tabela 4, né, nós sabemos que nós vamos usar a correia de perfil A. Vou fazer o seguinte, ó. E o comprimento que nós vamos usar é esse daqui, ó, de 1760. Uma vez que a gente achou 1722, está no meio do caminho aqui, ó, a gente pega imediatamente o superior, ou seja, nós vamos usar a correia A68. Ô, Marco Túlio, independente se fosse aquele resultado meu também, seria a mesma, né? Seria, porque você teria que pular para cima, né? Ah, não, Daria, beleza. daria a mesma correia. É por isso que eu falo, sabe, gente, que quando a gente vai para tabelas, toda disciplina de projeto aí que a gente vai para tabela, às vezes a gente fica muito com preciosismo de casas decimais, assim, ó, 0,12, se ignora ou não. Aí lá no final eu vou ter que dar um salto gigante para pegar um valor comercial de alguma coisa, né? Você calculou o diâmetro do tubo, o tubo deu 76,7 milímetros. Aí você olha, você tem tubo de 75 e tem tubo de 100. Quer dizer, você vai ter que escolher o tubo de 100, né? E aí os seus cálculos começam a dar esse salto de resultados aí. Então nós vamos usar a correia A68. Ok. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos... peraí, eu fiz errado. Nós vamos agora achar o fator de correção, que é esse daqui, ó. Né? Aqui eu posso até copiar isso aqui assim, ó. Olha, nós vamos pegar aqui, ó, designação do tamanho da correia. A nossa correia é perfil A. Aí eu vou descer aqui até a A68. Ó, que coincidência. O nosso fator de correção deu 1. Então, eu voltando aqui, ó. Olha, o nosso fator de correção vai ser, eu vou pegar então a correia A68 e o nosso fator de correção é esse daqui, ó. Tá? Então, essa tabela é a tabela de número 5. Ó, então, na tabela 5, nós temos que o FL, que é o fator de correção em função do comprimento, é igual a 1. Olha, então, a potência por correia, agora a gente consegue arrematar o cálculo dela. Nós temos que PC é igual ao HP básico mais
HP adicional vezes FL. Então, potência por correia vai ser igual. O nosso HP básico deu 1,08. Então, 1,08 HP, mais o HP adicional 0,18 HP, vezes o FL, que vale 1. Então, a potência por correia, ela vai ser igual a, só somar ali, né? Vai dar 1,26, se não me engano, 1,08 mais 0,18, 1,26. 1,26 HP. Pronto, gente. Ó, então a gente achou a potência por correia. Mas o que nós vamos fazer com esse parâmetro? E o que nós vamos fazer é o seguinte. Ó, agora a gente poderia, se a gente fosse analisar numa forma bem direta, eu poderia calcular agora, então, quantas correias que eu iria precisar, né? Número de correias, que seria o passo número 4. E quando a gente vem pela lógica, somente pela lógica, olha, eu sei de quanto que é a potência que o projeto requer. Então, o número de correias, eu poderia pegar a potência de projeto e dividir pela potência que cada correia é capaz de transportar, né, transmitir. No entanto, a gente precisa de considerar um fator que é o seguinte, isso vale, gente, que interessante isso vale aqui para nós, nessa disciplina de correias, vale em freios e vale quando a gente for falar de sistemas cadernais, máquinas de elevação de carga, né? Por exemplo, eu quero calcular qual que é o diâmetro do tambor para enrolar um cabo de uma ponte rolante. Então, presta atenção. Eu tenho uma polia. E a correia, ela vai abraçar essa polia, ó, desse jeito aqui, ó, né? Que vai lá para a polia maior. Esse ângulo daqui para cá, ó, é chamado, aqui no caso de correias, de ângulo de contato. Eu posso ter um sistema de freio. Eu até mostrei umas fotos na última aula de uma prensa mecânica, lá da Piratininga, né, sem querer fazer propaganda, que eu vi lá. Eu usava freio de cinta. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um disco que está girando. Eu tenho uma cinta que está próxima do freio. Quando eu quiser frear esse tambor, o que eu faço? Eu pego a cinta, abraço o tambor assim de um jeito para gerar atrito. Eu vou provocar freio nele. Então, de novo, eu entro com um fator aqui que é o ângulo de abraçamento. Tá? E no tambor que enrola o cabo de aço da ponte rolante, o cabo de aço ele tem um fator que é chamado de fator de rigidez, que é a rigidez de órgãos flexíveis, que é justamente essa distância que tem aqui, ó. E aqui também eu tenho um ângulo de contato. Então, observa que o ângulo de contato ele interfere toda vez que eu tenho um elemento flexível abraçando um tambor. E se isso envolve movimento, esse fator, esse ângulo de abraçamento, ele tem interferência direta num atrito entre esse órgão flexível e esse tambor. Ou seja, quanto maior esse ângulo aqui, ó, melhor. Eu estou falando quanto maior esse ângulo, ou seja, se eu tivesse uma polia sendo transmitida desse jeito aqui, assim, né, para essa polia aqui, ó, né, esse ângulo de abraçamento seria o ideal. Agora, aqui, ó, se na polia menor eu abrir demais, ela vai perder atrito. Então a polia começa a escorregar e ela é capaz de transmitir menos potência. Por isso que esse fator de correlação, a gente precisa de entrar com um fator agora que é chamado de fator de correlação. E esse fator de correlação, ele corrige para mim essa questão do ângulo de abraçamento. Então, nessa formulazinha que eu coloquei aqui, ó, a gente precisa de acrescentar um outro fator,
que é aqui, eu vou só mudar aqui um pouquinho. Então vai ser a potência de projeto, dividido pela potência que cada correia é capaz de transmitir, vezes um fator CA. O que é o CA? Ele é o fator de correlação devido ao ângulo de contato. E nós vamos obter isso em tabela também, tá? Bom, para a gente consultar a tabela, a gente precisa de saber de um parâmetro que é o seguinte, né? Nós vamos consultar a tabela 6 e obter o valor de CA. Então eu vou lá na tabela 6 e vou saber de quanto que vale esse fator CA. Só que para saber o fator CA, eu vou precisar também saber de quanto que vale essa relação aqui, ó, que é o diâmetro maior da polia, o diâmetro da polia maior, menos o diâmetro da polia menor, dividido pelo valor da distância entre centros. Então vamos calcular isso daqui que a gente vai precisar de jogar na tabela. Ó, o Dzão lá, a gente já calculou em algum lugar aqui, deixa eu achar. 294 milímetros,12, né? Vamos colocar os decimais. Comecei, agora vai até o final. Então, 294,12 milímetros menos 76, que é o diâmetro da polia menor, dividido por 560. Então, essa razão aqui, essa relação, vai me dar, então, 294,12, 76, 560. 0,389. Vou colocar todos esses números e lá na tabela a gente vai ver o que dá isso lá. Ok, tá aqui. Deixa eu projetar aí. Ó, essa tabela 6 ela está trazendo para mim o seguinte. Eu tenho essa razão D menos D sobre C, diâmetro maior menos diâmetro menor sobre C. O nosso valor deu 0,389, então poderia arredondar aqui para 0,4. Eu vou traçar uma linha aqui no 0,4. Nós estamos usando a correia V plana, então ele vai me dar um valor de 0,8, tá bom? Deixa eu copiar isso aqui e jogar lá de novo, que depois eu vou montar um material bacana para mandar para vocês aí. Vou copiar até aqui, assim tá bom. Ok, então vamos trazer para cá. É isso aí. Então, qual que é a ideia? Eu vou achar aqui um valor próximo, né, que a gente achou. Ó, nós achamos, deixa eu escrever do lado aqui, ó. Nós achamos um valor que foi de 0,389. E eu vou falar que esse valor aqui, ó, vai ser o valor de 0,3 que nós vamos usar. Ok? Ó, desculpa, 0,4. Tá aqui, ó. Então, eu vou usar esse parâmetro. Vou traçar uma reta aqui horizontalmente até ele me dar lá o valor, né, da correia V plana. Pronto. Nós temos aqui, então, um fator de correlação de 0,8. Ou seja, o CA vale 0,8. Então, número de correias.
para a gente arrematar o exercício. Número de correias. Né? Número de correias vai ser igual à potência de projeto, dividido pela potência que cada correia é capaz de transmitir, vezes o fator de correlação, eu já estava escrevendo aqui o número, que na verdade é CA. Isso aqui então vai ser a potência de projeto, que a gente calculou, 0,5 HP, dividido pela potência de correia, PC, que a gente achou, não lembro quanto que era o valor mais, 1,26 vezes 0,8. Né? Então, deve dar algo 1 ou muito próximo de 1. Ponto 5, 1,26, ponto 8. Ah, então esse resultado ficou até legal, né? Então, ou seja, nós precisaríamos aqui de 0,496 correias. Sendo assim, não dá para usar meia correia, né? Então, nós vamos precisar de N igual a uma correia só para fazer essa transmissão de potência. Uma correia a 68. Pronto. Tá aí a especificação da correia. Né? O perfil da correia, a série e a quantidade. Ok, gente? Dúvidas? Marcos, em relação a esse parâmetro de correia, por exemplo, você colocou aí que a correia suportaria 1,26 HP? Uma correia sozinha, ela tem a capacidade de transmitir 1,26 HP. Entendi. Então, em projeto, eu não poderia exceder isso. Se, por exemplo, tivesse um motor aí de 2 cavalos, então eu teria que colocar 2 correias para esse projeto. 2 ou mais, porque dependendo do ângulo de... Então. Olha só, o que é essa relação aqui, ó? Essa relação que é D menos D, desculpa, D menos D sobre C, o que ela está me falando? Imagina que aqui eu tenho uma polia menor e aqui eu tenho uma polia maior, ó. Ok? E eu vou fazer a transmissão da potência por correia daqui, ó, para cá. Então eu tenho esse ângulo de abraçamento, né, que é o ângulo de contato da correia com a polia, que é a correia abraçando a polia. Eu vou criar uma situação mais exagerada, que é o seguinte. Eu tenho aqui uma polia e eu tenho um ângulo de abraçamento agora desse jeito aqui. Ó. A correia ela foi instalada desse jeito aqui. Ó. É possível? Eu poderia ter aqui uma polia gigantona do outro lado assim, ó, e muito próxima, ou poderia ter um esticador de correia aqui, por exemplo. Né? E aí a correia ela faria isso daqui, ó, né? Ela sairia daqui, essa correia aqui não existiria nessa ponta, e daqui ela viria para cá e aqui a outra polia, por exemplo. Ou seja, eu posso ter um ângulo de abraçamento aqui, ó, muito grande, né? Isso acaba reduzindo o atrito da correia com a polia. O que acontece? Acontece que quando você aplica torque, a polia vai patinar. Aí você não consegue transmitir potência. Então você perde na capacidade da correia de transmitir potência. Por isso que você tem que entrar com um fator de correção. Ou seja, numa situação ideal, e a capacidade de uma correia, quanto que ela seria capaz de transmitir de potência? 1,26 HP. Agora, depende do ângulo de contato dela, que esse 1,26 pode cair. Por exemplo, 1,26 vezes 0,8, que é o nosso fator de correção devido ao ângulo de abraçamento, o ângulo de contato, 1,26 vezes 0,8. Deu 1,01. Ou seja, eu tenho uma redução aí, né, de quase 25%, mais de 25% da capacidade de transmissão de potência da correia devido ao ângulo de abraçamento. Entendido?
Entendi. Por isso, um dos motivos que eu perguntei foi em questão desse segundo contato de correia, por exemplo, um esticador ou um tensor, no caso, por exemplo, de carro automóvel, né? Porque altera um pouco o formato da correia em automóveis, né? Correto. Mas, por exemplo, dependendo do projeto que eu fizer, eu poderia instalar, em vez de colocar, por exemplo, mais correias, eu colocar um tensionador, ou, no caso, um esticador, para eu ter uma incidência melhor de contato, em vez de aumentar? Pode, com certeza, pode sim. O esticador de correia ele não vem com esse propósito, né? De aumentar a capacidade de transmissão de potência para cada correia. Você vai ter sim um fator de correção ali que você vai acabar economizando em correias, mas nesse caso, às vezes é melhor você mudar a série de correia. Você muda da série A para a série B, por exemplo, sabe? O esticador de correia ele vem com um propósito realmente de quando a sua máquina, por exemplo, no caso nosso aqui, ele me deu que a distância entre centros da polia já fixada e você não pode mexer. Caso de carro, por exemplo, né? Carro, você não consegue ajustar a distância. Máquina industrial, você vai lá na base do motor, você consegue esticar o motor, movimentar o motor para cá, para lá, você acaba esticando a correia. Motor de carro, por exemplo, né? Máquinas, motor de combustão interna, você não consegue. Então, às vezes você tem uma correia que o comprimento dela é grande. Aí você vai precisar de colocar um esticador de correia. Por isso que o esticador de correia é recomendável que ele fique no meio do caminho entre a polia maior e a polia menor. Ou seja, a correia faria assim, ó, daqui para cá e daqui para cá, por exemplo. Dessa forma, você está esticando a correia. Esse mesmo exemplo que você deu, por exemplo, se eu esticasse ela inverso, ela também é correr passar possível. por baixo, aí eu aumento o ângulo de contato de todos os dois lados, na verdade. Sim, verdade. Você observou bem, é exatamente isso. Eu posso colocar o esticador de correia ao contrário. Ou Então, é seja, nisso que eu pensei, porque, por exemplo, na minha fábrica eu tenho um motor que, a maioria das vezes quando ele vai partir, é um motor de compressor. A maioria das vezes quando ele vai partir, ele derrapa bastante. E eu já estou no meu limite de esticamento, no caso da regulagem motor. Então seria interessante eu colocar talvez um esticador nesse ponto, desse jeito, entendeu? você pode pôr um esticador, né, tensionando a correia para baixo. Aí você vai aumentar o ângulo de contato, tá? Entendi. Você aumenta o ângulo de contato, o ângulo de abraçamento da correia na polia e, consequentemente, você vai ser capaz de transmitir mais torque. Isso que eu pensei. Mas só lembrando que a correção ela não gera um valor significativo, né? Então, mas assim, me dá aí 20%, né? Até 25% de correção você consegue, tá vendo? 0,75 aqui. Então, até 25% você vai conseguir aí de aumento de potência numa correia, né? Em função do aumento do ângulo de contato. Então, mas aqui são situações bem extremas. Mas assim, você está certo, o seu raciocínio está certíssimo.